Olá a todos. Nesse vídeo, então, a gente vai tentar dar um overview da maneira mais sucinta possível do que seria aquele ato primordial da criação, o que são os três logos, né? O que constitui, basicamente, a mecânica que a teosofia se propõe a passar em relação àquilo que a gente consideraria como a nossa vida, e aquilo que, na verdade, seria muito além da nossa vida, né? O ciclo que permeia aí os nossos renascimentos, as nossas personalidades, enfim, a nossa trajetória, desde o momento da criação até o retorno, né, digamos, ao Criador, que aqui para a teosofia a gente poderia chamar como mônada, né? Então a gente vai ver o que seria essa fagulha divina, essas fagulhas divinas, né? Que são as mônadas, que elas fazem parte dessa consciência, digamos, logóica maior, né? E o que as caracteriza. Então, vamos lá. Basicamente a gente tem três logos, né? Esses três logos que são representados por essas imagens que a gente está vendo. Então a gente tem essa circunferência ela há essa construção geométrica, por quê? Essa construção geométrica ela se dá, por exemplo, o nome de arco dos anjos. Aquilo que estaria fora é o não manifestado, o que está dentro é o manifestado. Esse não manifestado é a coisa em si, independente do nosso julgamento, é aquilo que já existe, né? Internamente a essa circunferência, dá-se os nossos juízos, as nossas interpretações, nosso julgamento em relação àquilo que nos permeia, né? Então, num primeiro momento, existe uma diferenciação que se dá por esse ponto, que no caso representa o Pai. Depois, por meio do passar de um determinado período, existe uma vibração desse ponto, de modo a se formar aquela linha horizontal que nós vemos, que existe a acepção do Filho. Depois, por outros mecanismos aí da natureza, que a gente não vai se aprofundar muito, existe um movimento de Torvelin, existe determinados movimentos vibratórios, de modo que essa horizontal vai fazer criar também uma vertical, né? Que caracteriza justamente aquilo que a gente chamaria como uma substância primordial, encapsulamento, né? Que na acepção crística a gente poderia, né? Como a gente tem essas três figuras no primeiro, segundo e terceiro logos, poderia chamar como Pai, Filho, Espírito Santo ou matéria virgem primordial, justamente aquele sustentáculo, né? Isso aí numa acepção crística para que a gente consiga entender à luz aí do Evangelho, né? Aquele sustentáculo qual a Virgem Maria se constituiu para que pudesse vir a vinda aqui ao planeta do Filho, né? Então, o primeiro logos, basicamente, ele se caracteriza pela vontade, o segundo logos pela sabedoria e o terceiro logos pela atividade. Vontade, porque é aquela vontade, houve uma quebra, digamos assim, do estado inercial, nada existia, aí houve, digamos assim, essa primeira manifestação do Pai, do Criador, uma vontade, portanto, vontade essa que depois existe essa fragmentação em relação ao segundo logos, que envolve essa sabedoria, ou seja, como essa vontade ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar por meio de um Cristo, ou por meio de devas, por meio de anjos, né? Daí o motivo do segundo logos se caracterizar como sabedoria. Essa sabedoria que vai ser passada, então, para os seres, né? Enfim, e finalmente o terceiro logos, como a gente falou, é aquele sustentáculo, aquela matéria primordial, aquela substância primordial. Ou seja, há necessidade de um substrato, há necessidade de um plano, há necessidade de dimensões, né? Aquilo que na terceira dimensão a gente conheceria como um plano físico, né? Então, a gente tem esses três momentos. O que a gente eventualmente poderia fazer uma certa confusão diante da evolução, porque aqui a gente está tratando da evolução dos seres, de modo geral, né? Porque a teosofia justamente vai abordar, né, que existe
aquele ato de criação que a física, por exemplo, hoje chamaria lá como Big Bang, e vai haver um adensamento dessa matéria. Essa matéria ela vai chegar até o plano mineral, né, para que depois possa haver o retorno. Então, esse primeiro logos, a exemplo, quando bate-se, né, com um martelo em brasa, saem aquelas fagulhas. Então, essas fagulhas, simbolicamente, a gente poderia atribuir aí como centelhas divinas, como mônadas, no caso. Elas guardam, elas têm os valores do primeiro logos, elas têm os valores do Pai, né? E essas mônadas, elas estão em um plano próprio, né? No caso, aí a gente chamaria que a gente não vai adentrar nos planos logóicos, né? Mas só para situar, a gente tem lá os planos Anupadaka e Adi, que são esses planos logóicos e estão acima daqueles 7 planos que a gente já estudou. 7 planos esses que fazem parte dos planos físicos, né? Até, no caso aí, o plano átmico. Então, quais são os planos que os nossos corpos estão interpenetrados? Plano físico, etérico, o astral, mental inferior, mental superior, superior é esse conhecido como causal, o búdico e o átmico. Então, esses planos Adi e Anupadaka, eles estão acima desses planos astrais, né, os quais nós temos os nossos corpos interpenetrados. Então, quando a gente fala em primeiro, segundo e terceiro logos, quando a gente olha assim, primeira emanação, segunda e terceira, a gente fala, puxa, mas por que, né, primeiro logos, terceira emanação? Então, às vezes a gente confunde um pouco. Porque assim, a primeira manifestação do ato da criação, que na acepção teosófica ela se dá por meio dessa palavra mônada, né? Que guarda, digamos, esse lado intelectivo, esse lado da criação, por assim dizer, do cosmos. A primeira emanação ela se dá naquele plano dimensional. Então, se a gente considerar aqui, a gente vai ver depois umas fotos, eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. Primeiro logos é aquele do Pai. Segundo logos, a gente pensa em relação a Devas, em relação à consciência crística, né? Em relação aos anjos. Os anjos, eles precisam se fazer presentes para que haja essa interação e esse processo da evolução, né, dos seres. Agora, por que então que a primeira emanação está no terceiro logos? Porque a primeira emanação é o substrato, é o plano, né? No caso, são as dimensões. Então, quando a gente olha, né, o macrocosmos, antes da formação propriamente dos anjos, né, dos cristos nos orbes planetários, a primeira emanação é aquela que ocorre na formação das dimensões, dos planos. Então, é por isso que se chama primeira emanação. Tá? Então, só para recapitular, terceiro logos se caracteriza pelos planos, segundo logos, aí no caso, pelos devas. Então, se a gente for falar, né, em relação a planos, a gente vai verificar, como a gente já falou, essa questão da atividade. Em termos aí físicos, como a gente falou, isso daí se daria por meio do Big Bang, né, que existe aí a formação do cosmos. Então, só para que a gente, por meio dessas fotos aqui, a gente consiga guardar, falou em terceiro logos, falou em primeira emanação, aquela primeira substância primordial que ela está sendo constituída num elemento manifestado, né? Porque até então, antes existe o não manifestado, que a gente pode atribuir a palavra numênico, né? Numênico, né? De númeno, aquilo que é por si, né? Inclusive, o Jiddu Krishnamurti gosta muito de sintetizar esse termo nos livros dele, né? E às vezes, repetidamente, ele fala sobre determinar vários ângulos, uma multiplicidade de ângulos, para que a gente consiga entender o que seria esse campo numênico, esse campo do não manifestado, enfim, a coisa em si, né? Sem o envolvimento dos nossos julgamentos, dos nossos rótulos, das nossas interpretações. Então, do mesmo modo que a gente tem a gente está falando então agora de atividade, né? Terceiro logos. Em relação aos planos, a gente tem isso que a gente chamaria como a substância primordial.
Substância primordial na figura crística, ela se dá por meio da Virgem Maria, né? Que foi aquele sustentáculo que serviu para que pudesse vir aquela consciência da sabedoria, a consciência crística, né? Para que nos servisse de exemplo. Isso daqui a gente está querendo só um paralelo, né? Com relação ao Evangelho, para que talvez a situação aqui, a visualização, ela fique um pouco mais clara. Então, como a gente tinha mencionado, a gente tem esses planos, né? Tanto a Adi quanto a Nupadaka, pano rápido, né? A gente falou que são dimensões logóicas, né? Dimensões lá do logos, que justamente a gente tem uma representação triangular da mônada, que ela fica no campinho Anupadaka, no plano Anupadaka. E por que triangular? Porque ela reúne exatamente essas três características do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou dessa matéria primordial virgem, né? Como a gente viu, primeiro logos, vontade. Então, por que triângulo? Primeiro logos, vontade. Segundo logos, sabedoria, essa sabedoria crística, né? E terceiro logos, essa parte da atividade. Então, por enquanto, a gente está falando aqui da atividade. E tanto do átmico até o físico, aquela questão dos nossos corpos astrais. Então, do ser hominal, nós temos esses corpos aí interpenetrados. Então, correndo paralelamente a essa formação, né, houve o Big Bang, essa formação das dimensões e dos planos, a gente tem os devas. Esses devas, a gente poderia genericamente chamá-los como anjos, né, os orbes planetários, os orbes terrestres. Nós temos, digamos assim, uma hierarquia desses anjos, né? A gente sabe que existe uma consciência crística, existe um Cristo, a exemplo do nosso, né, Jesus, que veio há 2000 anos, e você tem uma reunião celestial, né, de seres, que, por sua vez, então, correm nesse segundo logos. Você precisa ter lá os planos, né, as dimensões físicas, e a gente tem a questão dos devas que atuam nestes planos físicos para o nosso auxílio, certo? Então, falando sobre essa questão dos devas, é justamente a face do triângulo lá, que seria a sabedoria, né? Então, nós temos os Mahatmas, nós temos Bodhisattvas, né? Enfim, são realmente aí os anjos, se a gente fizer a acepção crítica, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, Jesus Cristo, né? Essa matéria primordial que está lá no terceiro logos, ela é usada nesse segundo logos dentro desses três reinos, né? Então, cada reino, por exemplo, se a gente falar porque quando a gente faz essa divisão do mental superior e mental inferior, na verdade, os dois estão na quinta dimensão, né? E o mental superior, ele é conhecido, como a gente sabe, também por causal. A gente faz essa distinção exatamente por causa do corpo causal. Porque o corpo causal, quem o possui, somos somente nós, do reino hominal, né? Reino animal, reino vegetal e mineral, eles não possuem. Então, por um efeito didático, né? Mesmo porque da Índia, eles chamam isso daqui tudo como manas, né? Do mesmo modo que o astral, como a gente já viu em episódio, em vídeo lá do corpo astral, a gente chama como Kama, né? Então, esses três reinos elementais, eles vão utilizar enfim, os reinos que a gente conhece, né? Água, terra, fogo e ar, para que alquimicamente, digamos assim, aquelas substâncias elas sejam formadas, elas sejam elaboradas. Inclusive, é bastante interessante, quando a gente adentrar na seara lá especificamente do corpo astral, a gente vai fazer uma verificação que existe uma plástica própria na quarta dimensão no corpo astral, né? E a gente vai, inclusive, colocar lá a forma de um tesseract, né? Que é como se fosse um cubo dentro de um outro cubo que ele está dentro da quarta dimensão. Né? Então, como a quarta dimensão ela envolve uma dimensão a mais, nós aqui na terceira dimensão, para a gente não fica claro como geometricamente representar isso daí. Tá? Propriamente, né? Enfim, o que a gente poderia dar uma alusão
que ficaria um pouco mais simples da gente entender, são esses 3 reinos que a gente conhece, que são mineral, vegetal e animal. O que eu acredito que seja interessante a gente entender aqui, ele é o seguinte, porque aqui a gente faz uma representação gráfica em colunas, inclusive essa representação gráfica em colunas é só para a gente ter na mente o que seriam os logos, né, o que seriam as emanações, guardando na cabeça o seguinte, essa primeira coluna, a primeira emanação é o substrato, é o plano físico, né? Se dá lá o Big Bang, a gente precisa de um substrato físico, a gente precisa desse cosmos, a gente precisa do fluido cósmico universal, a gente precisa de dimensões, né? O segundo é justamente essa questão da sabedoria, essa questão dos devas, dos cristos, né? E o primeiro logos, que foi aquele momento da criação, vai se dar um retorno a esse pai, né? Então, esta mecânica que a teosofia ela nos apregoa, teosofia, né, sempre lembrando, os ingleses, Blavatsky, General Walcott, Coronel Walcott, desculpe, o próprio Pitágoras, né, lá na época helênica, eles vão retratar esse conhecimento que veio lá dos hindus, lá dos indianos, eles trouxeram aqui para o Ocidente isso, né? Então, como que se dá esse ciclo? Existe um movimento de criação, que é esse logos, que é esse pai, e aí vai haver uma involução. Essa involução, ela se dá até o reino mineral, né? Então, a gente imagina sempre como essa circunferência, né? E vai haver uma involução, ou seja, a gente vai até o reino mineral, né, para depois haver essa ascensão e a gente retornar ao Pai, né? Então, eu acredito que isso que seja interessante da gente vislumbrar e ter um overview do que seria essa mecânica que a teosofia apregoa como sendo essa evolução nossa da vida. Porque se a gente pegar, por exemplo, um exemplo, aquilo que o budismo fala, diferente da teosofia, nós, como seres humanos, poderíamos reencarnar, por exemplo, sendo um inseto, sendo uma planta, algo do tipo. Na teosofia, isso já não seria possível. A gente já galgou determinadas etapas, existem fluxos de tempo, digamos assim, que é o Manvantara e o Pralaya, os estados de repouso e exercício, que se dão por bilhões de anos, né? E aí, justamente, essas etapas, essa transição desses Manvantaras e Pralayas é que a gente teria essa mudança. Então, o ser que antes era pedra passou a ser um vegetal, depois entrou no reino hominal, né? que é aquilo que nós somos hoje. Então, a gente não teria aqui, de acordo com a teosofia, como retroceder, né? Então, o nosso caminho aqui, no caso, seria realmente a angelitude, né? Para depois galgar resumidamente esses planos que aqui estão para que a gente retorne à mônada, né? Nós temos internamente essa centelha divina, né? Mas que essa fagulha divina, aquela que veio lá da mônada, nós retornemos ao Pai. É como se nós temos aquela figura, né? De você pegar um copo d'água, você tem um balde lá cheio d'água, tira o copo, né? Com aquela água e joga a água de volta. Ou seja, a gente tem aquele estado uno. Esse estado uno é aquilo que é a mônada. Então, nós, como seres individuais, né, a gente vai partilhar, a gente vai fazer parte desse mesmo fluido, digamos assim, que é aquilo que a gente chamaria aí como mônada, né? Então, só para classificar em relação a esses reinos elementais, né, nós temos essas figuras que a gente sabe que elas realmente nos permeiam, né? Elas nos permeiam, esse reino das fadas, né? A questão lá dos gnomos, das ondinas, né? Das sereias, né? Que cada um deles, né? Dos doentes, cada um deles estaria dentro de um desses reinos, né? Então, eu não sei até que ponto, de repente, essas figuras elas sejam símbolos para a nossa interpretação. Eu acredito que o interessante, mesmo que a gente faça de repente uma alusão um pouco mística, usando essa simbologia, o que é interessante a gente imaginar é que nós temos esses reinos, pelo menos esses 4 aqui no reino físico, e há uma quantidade de seres em cada um desses reinos. E eles nos afetam, eles nos envolvem de alguma maneira, né?
quando nós tivemos aquele pensamento alquímico de manipulação de objetos, inclusive em busca da pedra filosofal, busca essa que se faz aí, né, por meio de muitos e que, enfim, são elementos da natureza que nos permeiam, são elementos que determinados seres, mesmo encarnados, conhecem, sabem alquimicamente como manipulá-los, né? E como o pensamento humano, inclusive, ele é algo fabuloso, belíssimo e que, no meu entendimento, pelo menos, nos foge muito à compreensão, e essa interligação que se dá tanto dos próprios seres quanto do microcosmos ou macrocosmos de modo geral, está tudo interligado, né? Então, eu acredito que esses símbolos eles sejam interessantes para que a gente busque, que a gente procure imaginar um pouco de que modo existe essa atuação do nosso pensamento e que a gente, de repente, possa estar manipulando determinados elementos até de modo inconsciente, tá? Do mesmo modo lá que, então, o quarto lá seria a questão do fogo, né? Essa questão da polinização aqui da abelha, a gente só colocou porque é uma questão que ela vem lá do Rudolf Steiner, da antroposofia, que é muito interessante, porque ele coloca lá como se existisse, digamos assim, você tem uma flor, né? Você tem a abelha que chega lá para polinizar. Quando você tem essa interação dos dois elementos, você forma uma outra dimensão, né? Essa dimensão desse ser do reino animal, que é a abelha, entre o reino vegetal, você tem um encontro ali, né? O ato ali da polinização, ele se forma um reino diferente, existe um elemento ali dimensional diferente, que no caso não vai ser motivo aqui de estudo. Então, só para que a gente consiga, né, fechar esse raciocínio, falamos lá do ato de criação, aquilo que seria lá do Big Bang, aquela primeira emanação, que é a vontade. Então, a gente sempre menciona vontade com V maiúscula, sabedoria com S maiúsculo, atividade com A maiúsculo, né? Por quê? Porque essa vontade ela não é aquela nossa vontade do ego menor, né? Digamos, com E minúsculo também, aquela vontade egóica nossa, né? De acordo com as nossas, com aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer. Não, é a vontade do Criador, né? A vontade da mônada, a vontade daquela fagulha divina que pertence ao primeiro logos. Então, do mesmo modo que houve todo esse ciclo, né? Esse percorrer, essa criação de todos esses planos até chegar lá no mineral, vai haver um retorno. Então, houve um movimento de descida, agora vai haver um movimento de subida, né? Fazemos parte do reino mineral, vegetal, animal, agora participamos do hominal para chegar no angelical, sempre em retorno a essa questão da vontade, a questão do Pai, né? Então, por isso que a gente mencionou, né? Existe essa figura aí do anel, desse círculo dos anjos, né? Nós temos um campo numênico, algo não manifestado, algo que nós realmente não vamos conseguir traduzir aqui em palavras, aquilo que Jiddu Krishnamurti colocaria como a essência do que é, de fato, né? Aí aquele ponto lá no início que foi a primeira diferenciação, né? A gente poderia até, como a gente falou no outro vídeo lá da cosmogênese, em relação ao Merahefet, né? Que isso daí em relação à lei mosaica, né? Aquele primeiro bater de asas sobre o oceano, aquele primeiro sopro, né? Aquela questão do pneuma. Nós temos o oceano embaixo, então houve a quebra daquele estado inercial, você nada tinha e criou-se um ponto, né? Então é isso. E aí essa figura do anel é porque justamente o que está fora do anel é o não manifestado, aquilo que a gente não vai conseguir atingir aqui com a nossa intelecção, com o nosso entendimento, né? Aquilo que não envolve qualquer tipo de julgamento nosso. Então, dentro dessa circunferência, sim, para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga materializar, substancializar isso que a gente chama de vida, até essa formação do ponto,
dentro dessa circunferência se dá o manifestado, a nossa reunião aí de valores a respeito das coisas. Então, nós vimos que houve um ato lá do pai, do primeiro logos, dá-se no terceiro logos a formação lá dos planos, ou seja, existe uma involução. A evolução se dá por meio da involução. Por quê? Porque você imagina que existe um plano muito mais sutil, né? Aquele ato da criação, a gente vai ter que adentrar lá no plano mineral para depois ascender, né, com SC, voltar ao Criador. Então, esse progresso, no primeiro momento, ele se dá por uma involução, para que propriamente a gente consiga evoluir aí no primeiro logos, só colocando, como inclusive a gente falou lá no vídeo lá da cosmogênese, uma coisa importante a ser retratada no primeiro logos é a questão daquela energia telúrica, da energia de Gaia, que a gente chamaria como Kundalini, né? Que às vezes ela se faz por uma alusão da serpente em volta lá da coluna, né? É uma força telúrica, uma força do planeta Terra que nos erige e nos impulsiona, né? Então, acredito que depois, mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo sobre o que seria essa questão da Kundalini, mas, enfim, é uma força muito grande, muito sublime, promovida justamente por esse nosso aterramento agora no momento, né, que a gente está aqui, nós somos seres físicos, né, físicos, etéricos, aqui na terceira dimensão, e vai haver um encadeamento com outros planos dessa energia para nos impulsionar de volta em relação ao Pai. Então, falando em Kundalini, a gente sabe que também está envolvida aqui no primeiro Logos, né? Então, com isso a gente fecha. Aqui, colocando essa figurinha aqui do Ouroboro, né? Porque a gente sabe que essa nossa série de renascimentos, essa série de vidas, né? Essa série de personalidades dessa multidão que nos constitui, acredito que fique muito simplório a gente considerar como vida esse fragmento, né? Que a gente tem aqui, né, a minha vida aqui, né, Ivan, falando, então, se eu for viver 50, 70, 80 anos, enfim, muito limitado isso. Existe toda uma parte anterior, existe uma parte que vai acontecer depois, nós somos seres eternos, né, e isso daqui ele se dá, o que eu procurei retratar aqui foi justamente de que modo a teosofia ela enxerga, né, essa manifestação inicial lá do Pai, como vai se dar todo esse mecanismo, é um mecanismo, né, cíclico que a gente possa ter de retorno. Então, justamente, a gente tem essa experiência aqui na matéria, repetidamente, por meio desses renascimentos, dessas reencarnações, para que a gente possa voltar lá ao Pai. Então, só coloquei essa figurinha aqui no final, que às vezes a imagem a gente guarda. Então, tem essa cobra mordendo o próprio rabo, né? O Ouroboro, se dá essa mensagem dessa questão cíclica, dessa questão, né, dessa série de renascimentos, né, que a gente poderia colocar aí como essa roda de Sansara, que a gente vai precisar ter essa experiência na matéria várias vezes para ter esses aprendizados, né? E classificando aí nessas 3 verticais para que a gente guarde essa acepção logóica, que primeiro, né, isso daí no campo evolutivo, né? A gente tem essa primeira faixa à esquerda aqui, que se dá a formação dos planos, a faixa central, que é a faixa dos devas, né, da sabedoria, e a terceira, que é o primeiro logos, né, terceira manifestação, mais primeiro logos, que é o retorno ao Pai. Ufa! Então, assim, acredito que esse vídeo ele tem servido para a gente só buscar um pouco a acepção do que seria né, essa interpretação magnífica, pelo menos na minha visão aqui, do que seria esse ciclo de vida nosso, né? Que ele está muito além desse nosso entendimento, que seria essa nossa presença, pelo menos agora, aqui na matéria, que a coisa ela já aconteceu muito antes, vai acontecer muito depois, somos seres eternos, né? E, no caso, temos contínuas interações,
apesar de seres individuais, estamos todos unificados, né? E é aí que se dá a grande beleza e o grande envolvimento de todos os seres. Então, acredito que tenha conseguido aí passar mais ou menos como é que seria essa mecânica que a teosofia nos propõe. E agradeço mais uma vez aí a paciência de todos e aguardo-os num próximo vídeo. Muito obrigado, até lá então.